O mundo invisível é facilmente descartado. Demônios e guerra espiritual são frequentemente relegados ao folclore ou aos filmes de terror. Ainda assim, para aqueles que já enfrentaram o implacável, que sentiram o toque gelado do desespero ou lutaram contra uma força que buscava roubar-lhes a alegria, é inegável. Isso não é mera fraqueza da mente, mas sim indícios de um conflito que nos cerca. Se você está exausto de lutar batalhas invisíveis, se a escuridão parece sufocante, saiba que há esperança. Há um poder esperando para ser despertado dentro de você. As páginas da Bíblia, muitas vezes descartadas como simples texto, contêm versos vivos, infundidos com uma autoridade que faz a escuridão tremer. É lá que encontramos armas mais afiadas do que poderíamos imaginar. Mas quais são esses versos que sustentam tal poder? Como usá-los com precisão? Eles realmente podem trazer a proteção, o avanço e a mudança em direção à luz de que você precisa desesperadamente hoje. Não estou apenas revelando 3 versículos bíblicos frequentemente esquecidos nesta batalha. Vou te mostrar o poder singular que eles carregam e a maneira estratégica de usá-los contra as forças alinhadas contra você. Vamos explorar a aplicação na vida real e a confiança inabalável que eles constroem dentro de você. Isso não é sobre truques religiosos ou chavões vazios. Trata-se de recuperar a força que é sua por direito. Nesta batalha contínua, a proteção é sólida e o caminho para superá-la começa hoje. Vamos cortar a névoa, dissipar a exaustão que te envolve e os sussurros de dúvida que agarram sua mente. Aquele desejo de escorregar em padrões que trazem um alívio momentâneo, mas um vazio duradouro, não é a resposta. Não se trata apenas de força de vontade ou de circunstância. Existe uma dimensão mais profunda nessa luta, uma verdade frequentemente obscurecida pelo mundo. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu: "Pois nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo sombrio e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Efésios 6:12. A batalha ainda é invisível e implacável. Ela não aparece em exércitos flamejantes ou confrontos dramáticos. Em vez disso, infiltra-se nas rachaduras de nossos dias, um desânimo constante que suga nossa motivação, uma dúvida que corrói o fundamento de nossa fé, tentações que prometem uma solução rápida, uma fuga momentânea, mas nos deixam ainda mais vazios. E o pior de tudo é a corrosiva sensação de isolamento, como se estivéssemos sozinhos nessa luta. Mas não se engane, este é um conflito em que as apostas são nada menos que a sua alma. Seremos prisioneiros dessa guerra invisível, vítimas de forças que mal compreendemos? A Bíblia fornece uma resposta retumbante: não. Dentro de suas páginas encontra-se uma contraofensiva, uma maneira de empurrar de volta contra a escuridão. A Bíblia não é simplesmente um livro de inspiração ou uma coleção de histórias reconfortantes. É um arsenal. Suas palavras são forjadas no poder divino. E quando empunhados estrategicamente, eles se tornam nossa maior ferramenta neste combate espiritual. Deixe-me apresentar-lhe 3 desses versículos armas que cortam direto para o coração das táticas do inimigo. Primeiro, uma declaração de inabalável proteção. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91, versículo 1. Imagine o sol escaldante do deserto, seus raios implacáveis prometendo exaustão e até mesmo a ameaça da morte. Agora, imagine o aparecimento repentino de uma formação rochosa maciça, projetando uma sombra profunda e fria, um santuário de alívio. Essa é a imagem que o Salmo 91 evoca. Mas onde fica esse abrigo? O que é essa sombra protetora? A chave está na palavra hábita. Não se trata de uma visita casual ou um olhar indiferente na direção de Deus.
Habitar significa permanecer, fazer sua casa, tornar-se uma residência permanente em sua presença. Isso não é simplesmente reconhecer a existência de Deus, é escolhê-lo como o inabalável centro de sua vida. Então, o que significa descansar na sombra do Todo-Poderoso? Pense nisso como três forças potentes trabalhando a seu favor. A proteção da sombra fala de uma barreira contra o calor implacável dos ataques espirituais. Essas ansiedades roedoras, tentações repentinas, flechas da condenação. Eles perdem o aguilhão quando você permanece no abrigo da presença de Deus. Não entenda mal, isso não significa uma existência livre de problemas, mas promete um buffer divino, uma maneira de desviar os golpes destinados a quebrar seu espírito. Força. Descanso não é inatividade. O verdadeiro descanso reabastece e restaura. Enquanto você habita na presença de Deus, é como se uma fonte invisível nutrisse seu espírito. A força que você recebe aqui não é sobre ranger os dentes, é sobre uma resiliência interna que permite que você permaneça firme, e não por autoconfiança, mas fortalecido pelo Espírito dele. Esperança. Talvez a arma mais insidiosa do inimigo seja o desespero, a mentira de que nada mudará, que a escuridão é permanente. Mas as sombras, por si só, são um lembrete da luz. Quando você mora à sombra do Todo-Poderoso, o próprio fato de sua existência reafirma a fonte da luz. É um lembrete constante e inegável da presença de Deus, de seu poder e suas promessas para a sua vida. Isso não é um conceito abstrato. Pense naqueles momentos em que uma simples frase ou imagem trouxe profunda paz em meio a uma tempestade. Agora, imagine isso amplificado e multiplicado. Esse é o poder embutido neste versículo, mas empunhá-lo vai além do conhecimento casual. Memorize esse versículo. Quando aquelas primeiras ondas de dúvida ou medo surgirem, ele estará instantaneamente ao seu alcance como um contra-ataque aos sussurros do inimigo. Retrate aquela sombra. Sinta sua frieza varrer você. Reflita sobre o que realmente significa permanecer na presença de Deus. Isso planta o verso profundamente em sua consciência. Use esse versículo não apenas como um apelo, mas como uma declaração. Fale em voz alta. Eu habito no abrigo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Todo-Poderoso. Deixe que ele transforme sua oração do desespero para a confiança. Desafio. Agora, aqui está a chave desse tipo de empunhar. Não produz imediatamente correções milagrosas. Verdadeira transformação se desenvolve ao longo do tempo. É um processo constante de saturar sua mente e coração com a verdade deste versículo, de permitir isso para reescrever sua narrativa interna. Pense em uma fortaleza sob cerco. Uma única flecha não vai derrubá-la, mas uma constante barragem enfraquece as paredes e desmoraliza quem está dentro. O mesmo é verdade nesta batalha espiritual. Todas as vezes que você empunha a verdade do Salmo 91, você está reforçando o abrigo, reforçando suas defesas internas. Nós apenas desbloqueamos o poder de um único versículo. Imagine o efeito combinado de empunhar múltiplas dessas armas estrategicamente contra as lutas que você enfrenta. Nossa próxima arma é uma declaração tão poderosa, tão absoluta, que corta qualquer mentira que o inimigo procura plantar. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 a 39. Isso não é otimismo ingênuo. O apóstolo Paulo, que escreveu estas palavras, compreendeu as dificuldades num nível que poucos de nós jamais experimentaremos. Surras, prisão e até mesmo a ameaça constante de execução
marcaram sua vida. Ainda assim, no meio do sofrimento, ele entrega essa surpreendente afirmação. Ele não diz que os problemas não existirão. Ele lista corajosamente um vasto espectro das forças cósmicas, de anjos e demônios aos nossos próprios altos e baixos humanos. O que ele declara é que nenhum deles pode cortar o vínculo inquebrável entre nós e o amor de Deus em Cristo. Vamos desempacotar as distintas formas de proteção que isso oferece. Proteção contra mentiras. A essência do ataque do inimigo muitas vezes está em distorcer suas circunstâncias como uma condenação do seu valor. Um relacionamento fracassado, uma doença persistente, uma oportunidade perdida. Eles são apresentados como prova de que você é abandonado, sem amor ou além do alcance de Deus. Este versículo é um escudo contra tal engano. Ele proclama corajosamente que não importa seu estado, nada pode mudar o amor implacável de Deus por você. Esperança em meio à escuridão. Quando a tempestade ruge, é fácil se sentir esquecido, mas este versículo nos lembra que nunca somos verdadeiramente isolados. A certeza de Paulo repousa em um amor forjado em Cristo Jesus, um amor que suportou o sofrimento final da cruz. Saber que esse amor é seu, inabalável por qualquer força terrestre, concede um tipo de força que transcende coragem ou força de vontade. Desespero sussurra que o presente é sua realidade permanente. Esta declaração ruge de volta com uma perspectiva cósmica. Nem elevação terrena, nem profundidade tem a palavra final. Ela nos lembra que a realidade mais verdadeira é um vínculo inquebrável com um Deus cujo amor é eterno e infinito. Isso não apaga nossa dor, mas a coloca dentro de uma narrativa maior de vitória final. Como manejamos esta espada de dois gumes, de amor e certeza, em seus momentos mais sombrios, quando sua própria voz vacila, esta declaração surge. Cada frase martela na decepção. Habite na imagem de um vínculo inquebrável. Visualize uma poderosa corrente que nenhuma força terrena ou cósmica pode cortar. Deixe-a combater o isolamento que o inimigo procura criar. Quando você se sentir sobrecarregado, fale esse versículo em voz alta. Transforme-o em uma proclamação desafiadora contra a escuridão. Então, vá mais longe, ouse agradecer a Deus por um amor que não pode ser tirado de você. Esse amor, essa certeza, se tornará um fundamento. Enquanto você empunha esta arma consistentemente, sua perspectiva muda gradualmente. Você não se verá mais como uma vítima das circunstâncias, mas como o inabalável amado de um Deus cujos propósitos vão muito além dos seus problemas atuais. E lembre-se, esta é apenas uma faceta do arsenal dentro da palavra de Deus. À medida que combinamos estrategicamente essas armas, embarcamos em uma profunda transformação. Nossa arma final, esta aqui, vem com uma promessa profundamente pessoal do próprio Deus. Não temas, porque eu estou com você. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, sim, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Isaías escreveu estas palavras para um povo no exílio, cercado por lembretes de sua derrota, impotência e o que parecia ser o abandono do Deus que uma vez haviam servido. Em meio a esse desespero, Deus não oferece filosofia abstrata ou uma distante promessa de um futuro melhor. O que ele entrega é uma declaração repleta de poder tangível e imediato. Vamos dissecar as forças em ação aqui. Proteção contra o medo. O campo de batalha do espírito é frequentemente nossa própria mente. O inimigo procura nos paralisar com medo. Medo do futuro, medo do fracasso, que projeta uma longa sombra sobre qualquer vislumbre de esperança. Observe como Deus combate isso de frente. Não temas é uma ordem, um ato de desafio divino contra o próprio espírito do medo. Mas não é bravata. A razão disso, a coragem, segue porque eu estou com você.
Deus afirma sua presença como o supremo antídoto para o medo. Ficar consternado implica mais do que preocupação. É uma sensação de ser sobrecarregado, completamente quebrado em espírito. Mas Deus responde a isso com um golpe impressionante. Prometo que te fortalecerei. Sim, eu irei te ajudar. Eu vou te sustentar. Pense nisso como um guerreiro vacilante, preparado e revitalizado por um aliado invencível. Isso não é um vago aumento da autoestima. Essa força é sustentada pela realidade da presença fortalecedora de Deus em suas lutas. Esperança na luta. Observe o fortalecimento nas imagens ativas, ajuda e sustento que este versículo retrata. Deus é incansavelmente engajado em sua batalha. Não é uma vigilância passiva e distante. Ele encontra você onde está, oferecendo divina assistência em meio ao conflito. A imagem de sua mão direita justa implica poder, proteção e apoio inabalável. Isso é combustível para o tipo de esperança que não desaparece por causa das dificuldades, mas porque você sabe que nunca está verdadeiramente sozinho. Agora, como com nossas armas anteriores, o poder está em empunhar. Não apenas conhecimento ou memorização. Faça disso um reflexo. Quando o medo tomar conta do seu coração, deixe que essas palavras desloquem o pânico. Não tema, pois eu estou com você. Você consegue imaginar Deus falando isso diretamente para você? Imagine sua mão justa, firme e forte, apoiando você quando vacila. Deixe isso contrariar o sentido de desamparo que o inimigo tenta fomentar. Use este versículo para recalibrar suas orações. Em vez de listar seus temores a Deus, fale isso com ousadia, uma declaração de volta para Ele. Ouse ser específico. Essa coisa tenta me consumir, mas declaro não temer, pois você está comigo. Me ajude, me fortaleça. Observe o poder inerente à mudança em tal oração. Você se move de uma postura de vitimização para uma de desafio, de fé, empunhando as próprias palavras de Deus contra a escuridão. Mas aqui está a verdade mais transformadora. O uso consistente deste versículo não é sobre um sentimento, é sobre forjar uma identidade. Você começa a se ver não como alguém que ocasionalmente recebe ajuda, mas como alguém constantemente sustentado pela justa mão de Deus. Isso muda tudo. Imagine combinar a certeza de Romanos 8, o abrigo do Salmo 91 e esta promessa inabalável de apoio divino. É isso que quero dizer com o uso estratégico da palavra de Deus. Cada um se torna um multiplicador de força, construindo uma fortaleza inexpugnável ao redor do seu espírito. A verdadeira transformação raramente acontece da noite para o dia. É um processo, uma batalha de atrito, à medida que você satura constantemente seu coração e mente com a verdade bíblica. Mas ao fazer isso, você descobrirá que algo profundo mudou dentro de você. Eu entendo esse cansaço que você tem carregado. Talvez seja um peso no espírito que nenhuma distração pode realmente dissipar. Talvez você tenha orado até as palavras ficarem presas na garganta, mas a escuridão não parece menos opressiva. Ou talvez, abaixo de tudo, haja um lampejo de dúvida, um medo de que você esteja destinado a sair dessa batalha sozinho. Quero que você se apegue a uma simples, porém revolucionária verdade. Essas lutas não são prova de sua fraqueza, nem evidenciam a indiferença de Deus. Elas são o próprio campo de batalha onde sua maior transformação aguarda. Lembre-se de nossas armas, a declaração de que nenhuma força no céu ou na terra pode te separar do amor implacável de Cristo. Romanos 8:28 a 39. Deixe isso penetrar. Não há nada que você possa fazer, nenhuma circunstância que enfrente e nenhuma voz de acusação que possa roubar essa certeza. A garantia do Altíssimo é a sua morada inabalável, abrigo de qualquer tempestade. Salmo 91, versículo 1.
não se trata da ausência de problema, mas de encontrar paz inatacável em meio ao caos. A promessa de que o próprio Deus lutará ao seu lado, sustentando você em momentos de espanto e fraqueza. Isaías 41:10. A força dele se torna a sua força. Esses versos não são meros chavões. Eles são divinamente forjados e afiados nos fogos do sofrimento por aqueles que vieram antes de nós. Eles carregam um poder que transcende o tempo e a energia que crepita contra as mentiras que o inimigo lança. Talvez você ainda não esteja em um lugar de fé inabalável. Talvez a dúvida ainda persista, mas seja implacável. Grave esses versos em sua memória. Medite sobre suas profundezas. Transforme-os em um grito de guerra, ecoando nas câmaras mais escuras do seu coração. Deixe-os infiltrar-se lentamente naqueles lugares onde a esperança e a força parecem memórias distantes. Você vê? O verdadeiro poder da palavra de Deus não está em soluções instantâneas ou no desaparecimento súbito de toda a dor. Está na transformação constante, forjando um espírito resiliente. É sobre tornar-se alguém que, mesmo ferido, declara com firme convicção: eu sou inabalavelmente amado, eu sou divinamente protegido, eu sou eternamente fortalecido. E um dia você perceberá que esta declaração não é mera autoajuda, é um rugido desafiador, nascido do Espírito de Deus trabalhando dentro de você. Um rugido que faz a escuridão tremer. Se você está pronto para lutar, lute de verdade. Lute por sua paz, por sua fé inabalável, pela luz que é sua por direito. Então junte-se a mim, porque a batalha pode ser longa, mas nossa vitória final está garantida. Muito obrigado por fazer parte desta comunidade. Deus abençoe.